Bom, uma das coisas que eu tô percebendo aqui já, logo no início da leitura de vocês, eu já vi que eu vou conversar nesse vídeo, eu vou conversar com pessoas que estão lidando com um certo sentimento de vazio, um certo sentimento de solidão. E é como se a vida tivesse nesse momento te pedindo para que vocês efetuem mudanças, para que vocês se movimentem. Não é para vocês ficarem nessa energia do isolamento, né, da tristeza, da solidão mesmo, né. Muitos aqui que eu estou conversando estão passando por um momento da sua vida que às vezes você literalmente se vê muito sozinho, se vê muito solitário. Só que a vida tá falando pra vocês que pra quem deseja crescimento, não tem como existir crescimento sem desenvolvimento, sem movimentação. E ficando nessa energia da solidão, e muitos aqui na verdade, é como se vocês estivessem mais solitários, porque vocês não estão conseguindo engolir. Pode ser uma situação específica que você esteja passando, então às vezes alguns aí estão passando por uma situação muito específica, ou passaram recentemente por alguma situação específica, que te gerou aí um ressentimento. Ficou uma coisa mal resolvida, uma coisa meio entalada. E com isso, vocês que sempre foram pessoas que têm um certo equilíbrio, né. Vocês parecem ser o tipo de pessoas que outras pessoas chegam próximas de vocês. Seja porque você sempre tem uma palavra de conforto, seja porque você sempre tem um bom conselho para passar para essas pessoas. Só que nesse momento você não tá percebendo que é hora de você utilizar todo o conselho que você dá para as pessoas, utilizar na sua vida. E é uma coisa que vocês ainda não estão percebendo. Muitos aqui, na verdade, é como se vocês estivessem meio que cultivando a solidão, simplesmente por é quase um sentimento de superioridade, mas tudo isso vem de ressentimentos. Alguns aqui talvez tenham uma certa sensação, sabe quando a gente tem uma sensação de que a gente não tá se encaixando em nenhum lugar? Ou de que não nos encaixamos em nenhum lugar? E qual que é o grande problema? O grande problema é quando isso vira orgulho. Porque quando isso vira orgulho, a gente não, aí sim que a gente não vai realmente se abrir pra viver novas experiências, pra conhecer novas pessoas, às vezes pra simplesmente sair de casa, sabe, tomar um ar, fazer alguma coisa diferente. Existe uma situação com relação ao seu passado que precisa ser curada. E essa situação, por alguma razão, ela influencia na forma como você se comunica com as pessoas, na forma como você interage com as pessoas. Muitos aqui sempre tiveram uma tendência à solidão, a estarem mais sozinhos. Mas não necessariamente significa que vocês são pessoas sozinhas. Vocês são pessoas solitárias ou que vieram para ser pessoas solitárias. Mas muito disso, na verdade, foi uma coisa que te aconteceu. E é tão isso é uma coisa que eu trabalho muito, né, nos meus atendimentos dos desbloqueios emocionais. É um ponto que eu pego muito forte, porque frequentemente nós achamos que somos uma coisa, porque porque sempre ouvimos as pessoas falando que somos aquilo. Por exemplo, aqui nesse caso, né, pessoas solitárias. Existe uma tendência à solidão, a ficar sozinho, então, talvez você tenha passado muito a vida ouvindo você falar as pessoas falando que você é muito tímido, que você é tímida, né. Então, às vezes, uma dificuldade de se expressar, uma dificuldade de conversar, de estabelecer comunicação com outras pessoas. É engraçado porque, ao mesmo tempo que você tem essa característica, você também é um tipo de pessoa que consegue trazer um senso de equilíbrio, de harmonização onde você vai. As pessoas gostam de te ouvir. Você traz bons conselhos. Mas, ao mesmo tempo, você fica com uma energia de solidão, literalmente solidão, e não é solitude, viu? Muitos aí talvez até falem, mas eu gosto de ficar sozinho. Mas eu gosto de ficar sozinha.
Só que aqui, gente, você tem às vezes aqui você muitos aqui carregam um dom, carregam um dom, tem uma missão de entregar para pessoas boas palavras, bons conselhos, né. Você traz um estado de harmonia para o mundo. Algo que você tem é muito precioso e é uma energia que ela pode ser compartilhada com o mundo. Mas se você não se aproxima das pessoas, se você não fala com as pessoas, se você não leva o que você tem, de que adianta? Existem 3 fases aqui para o nosso crescimento. Existe a fase da escassez, quando a gente não compreende o nosso valor, de quando a gente vive uma vida sem recursos, né. Então depois existe a fase da abundância, quando a gente começa o autoconhecimento, quando a gente começa a adquirir os conhecimentos, né, quando não nos está nos faltando nada, como na energia da escassez. Mas depois tem que existir a fase do transbordo. Que seria a fase do transbordo? Você levando para as pessoas o que você sabe, compartilhando. O compartilhar tem que fazer parte da vida, porque nós vivemos em sociedade. Nós precisamos uns dos outros, porque no fim, né, no fundo somos todos uma única vida. Mas se você tem dificuldade em estar com outras pessoas, cuidado, cuidado com esse título que você comprou, de que você é assim. Não é a Gabriela, né, nasci assim, cresci assim, você sempre assim. Quem pode é é impossível, né, uma pessoa ser feliz sozinha, porque não tem como você ser sozinho, você sempre vai precisar interagir com pelo menos com alguém. Nem que seja na padaria quando você vai comprar um pão. Completamente sozinho ninguém vive, porque nós precisamos uns dos outros. Nós nos alegramos quando estamos em unidade. Diz na Bíblia, né, quando houver um ou mais pessoas falando por meu nome, ali eu estarei. Porque ali gera uma unidade. Então, quando muitas pessoas se reúnem para um propósito, não existe nada que não possa ser feito. O que eu quero dizer com isso? Que você carrega coisas no seu coração que precisam ser compartilhadas com as pessoas. Mas se você não vencer essa barreira que te faz ser uma pessoa solitária, que te faz ser uma pessoa que às vezes prefere ficar sozinho, prefere não interagir, você não vai conseguir trazer esse você não vai conseguir trazer esse seu propósito, que é trazer equilíbrio para o mundo. Eu estou falando com pessoas aqui que têm uma missão, que têm um propósito de libertar muitas pessoas. Vocês trazem um estado de perfeita harmonia para o mundo, olha só. Fazem isso sem julgamento. Mas, como uma pessoa que nasceu para libertar outras pessoas, vai ter medo de sair de casa, vai ter medo de abrir a boca. O que você quer, Capri? E você conectado com a leitura? Você tem vontade de abrir o seu canal? Ai, mas eu não sei o que eu vou falar. Ai, mas eu não sei o que os outros vão pensar. Ai, mas eu tenho vergonha. Ah, mas não sei o que. Ó, tudo tentando te afastar do seu objetivo. Seja você. Ai, não, mas nossa, aquela pessoa fala tão bem. Aquele canal, não sei o que. Olha aquele microfone, aquela câmera, aquela não sei o que. Para de colocar barreiras. Simplesmente comece o que você tem que fazer. Vai ajustando no caminho. A gente não tem que esperar um recurso para começar o propósito. É no caminho que as coisas vão acontecendo. Quem confia, vá. O mar vai se abrir para você. Por que eu tô dizendo isso? Porque você tem que entender que nada cresce, nada muda sem movimento. A leitura está sendo específica. Antes que alguém comece a falar que eu falo da minha cabeça. Tem gente que às vezes vê a leitura e não entende que
Eu estou falando sobre a energia da leitura. Tô falando sobre a energia que você está vivendo. Sobre a necessidade que você tem de perceber que a mudança que você procura, ela está no movimento. Agora, que movimento há em alguém que está constantemente sozinho? Em alguém que não consegue compartilhar com as pessoas a grandeza que traz, a palavra que traz. Muitos aqui, né, pode ser vários tipos de dons. Eu tô falando com várias pessoas. Mas o que você tem, o que você faz tem que ser compartilhado com outras pessoas. Compartilha o que tá no seu coração. As pessoas sempre vão falar. As pessoas sempre vão julgar. E sempre quem julga é quem não está fazendo nada. Quem não está fazendo nada. Às vezes a gente limita o nosso crescimento pelo medo do julgamento. Eu não vou fazer stories, eu não vou colocar minha cara, eu não vou fazer meu vídeo, eu não vou falar com as pessoas porque vão me julgar. Enquanto isso, a vida vai passando e você vai se distanciando de um propósito que era seu. Para de focar nas pessoas que estão te julgando e foca em quantas pessoas precisam ouvir o que você tem para falar. Em quantas pessoas precisam de você abrir sua boca, de você entrar em movimento, de você levar o que é importante no mundo, sem se preocupar com o julgamento, não importa. Viver que se preocupe apenas com o que Deus pensa sobre você. Deus te vê feito como Ele fez, a imagem e semelhança. E já fez tudo e te entregou. Vá, olha. Vá, você que está conectado com a leitura. Vá, filho de Deus. Manifesta na terra o dom que eu te dei. E aí, por situações do passado que bloquearam, ó. Existem situações do passado que efetuaram, ó, um bloqueio na sua energia. Por isso você se tornou uma pessoa sozinha. Mas não é a sua energia. Mas existe um bloqueio, existe uma situação do passado ou situações do passado